Oi, pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Vamos primeiro falar da CPI do MST, que foi a mais polêmica do dia. Olha, o presidente é o tenente-coronel Zuco, do Partido Republicanos, e o relator é o ex-ministro do Meio Ambiente do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, do Partido Liberal de São Paulo. Ficou decidido hoje que os requerimentos só vão ser aprovados amanhã. Hoje, o que foi aprovado é, de fato, o plano de trabalho da comissão. O que vai ser discutido? Eles decidiram, os 32 membros decidiram, que o que vai ser discutido na CPI do MST são as invasões que tiveram em prédios públicos e também em algumas terras que têm produção, terras que estão produzindo, e também vão discutir como que vão realocar essas pessoas, de que forma que o parlamento pode ajudar essas pessoas que são membros do Movimento Sem Terra, são membros do MST. Até aí estava tudo bem, a discussão estava um pouco acalorada, mas estava andando, só que bastou a deputada Sâmia Bonfim citar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que a Polícia Federal investigasse o presidente da CPI, o tenente-coronel Zuco, porque, de acordo com as investigações da PF, o tenente teria incentivado as invasões no dia 8 de janeiro no Congresso Nacional. A deputada Sâmia Bonfim citou essa investigação a mando do ministro Alexandre de Moraes. A investigação começou durante a CPI do MST, durante as discussões, e então o microfone dela foi cortado pelo tenente-coronel Zuco. Aí a outra colega de bancada da Sâmia, a deputada Talíria Peroni, não gostou disso, disse que a deputada teve o direito de fala cortado. Foi uma confusão e então todo o MST, aliás, toda a CPI do MST girou em torno disso, virou uma confusão generalizada. Ao fim, a deputada Sâmia prestou uma coletiva de imprensa, disse que sim, que os debates tendem a ser acalorados e que ela não vai permitir desrespeito durante a comissão. Vamos ouvir o que disse a deputada. Quando a gente está falando de terras que não fazem uso social, que é aquilo que prevê a Constituição Federal, é absolutamente legítimo que o movimento social se organize. E isso quem diz é a legislação brasileira e uma série de definições feitas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu vi um dos deputados bolsonaristas dizendo que quer convocar, por exemplo, Lewandowski. Eu sou a primeira a achar que ele é muito bem-vindo nessa CPI, porque ele foi um dos ministros que mais concedeu o direito de luta para os manifestantes, concedeu o direito de luta pela reforma agrária como uma questão legal no nosso país. Por isso que ele é absolutamente bem-vindo. Assim como é bem-vindo representantes do INCRA para apresentarem as terras brasileiras, que em sua maioria foram fruto de grilagem, se tratando de latifúndios, ou foram fruto de invasão em áreas que deveriam ser de preservação ambiental. Então nós não temos medo nenhum de defender o direito de luta dos movimentos sociais. Bom, a gente viu a deputada falando a respeito do MST, defendendo alguns membros do MST, porque durante esse debate acalorado ali na comissão, alguns parlamentares da oposição ao governo generalizaram e disseram que todas as pessoas que integram o movimento invadiram e podem ser consideradas como marginais. A palavra foi exatamente essa. Então, a deputada disse que não pode generalizar e que não vai permitir que os deputados da oposição façam isso. O relator da CPI, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também deu uma coletiva de imprensa sobre esse assunto. Vamos ouvir. Alguns parlamentares da esquerda, não todos, mas alguns parlamentares da esquerda utilizam o discurso da democracia, do ataque às instituições, mas eles, quando se comportam numa CPI como essa, dessa forma, acham que tem uma espécie de licença poética para agredir os colegas e para dizer barbaridades. Então, já para dar o exemplo, a primeira declaração feita hoje por uma deputada da base do governo vai ser levada ainda hoje ao Conselho de Ética. Bom, a gente viu então esse debate acalorado e durante essa confusão na CPI do MST, ali naquele mesmo corredores de plenária, a poucos metros, acontecia também o primeiro dia da CPI, que investiga a manipulação do resultado de partidas de futebol do Campeonato Brasileiro do ano passado e de alguns campeonatos estaduais deste ano. O presidente é o deputado Júlio Arcoverde, do Partido Progressista, e o relator é o deputado Felipe Carreiras, do PSB. Agora, essa discussão, essa comissão,
ela foi um pouquinho mais executada, teve um pouquinho mais de movimento. Eles já aprovaram requerimento, 2 convocações de integrantes do Ministério Público, e amanhã eles querem aprovar a convocação de alguns jogadores de futebol que estão sendo investigados por aceitarem manipular os resultados, provocar faltas, pênaltis e até gols contras para manipular os resultados, tudo isso em troca de dinheiro. A polêmica do dia nessa CPI foi a convocação do jogador Gabriel Menino, é um jogador do Palmeiras. Um deputado chegou a apresentar a convocação dele. O Palmeiras, por meio de nota, se manifestou, disse que o jogador não tem nada a ver com esse esquema criminoso de manipulação de resultado das partidas de futebol, e então o deputado desistiu de apresentar essa convocação. O fato é que essa comissão já está com um caminho um pouco mais andado, já vai ouvir integrantes do Ministério Público de Goiás, que deram início nessas investigações, e alguns jogadores de futebol tendem a ser convocados já a partir da semana que vem. A gente vai seguir acompanhando as 2 comissões parlamentares. Volto com vocês.